Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, André Comte Sponville, editora Martins Fontes, São Paulo, 1999, tradução de Eduardo Brandão. Capítulo 3, a prudência. A polidez é a origem das virtudes, a fidelidade seu princípio, a prudência sua condição. Será ela mesma uma virtude? A tradição responde que sim, e é o que cumpre explicar em primeiro lugar. A prudência é uma das 4 virtudes cardeais da Antiguidade e da Idade Média. É a mais esquecida, talvez. Para os modernos, pertence menos à moral do que à psicologia, menos ao dever do que ao cálculo. Kant já não via nela uma virtude, é apenas amor a si, esclarecido ou hábil, explicava. Não condenável, de certo, mas sem valor moral e sem outras prescrições que não sejam hipotéticas. É prudente cuidar da saúde, mas quem veria nisso um mérito? A prudência é vantajosa demais para ser moral, o dever absoluto demais para ser prudente. No entanto, não é seguro que Kant seja aqui o mais moderno nem o mais justo, porque ele concluía que a veracidade é um dever absoluto, em todas as circunstâncias, inclusive ao exemplo que dava. Quando assassinos perguntavam a você se seu amigo que eles perseguem está refugiado em sua casa, quaisquer que sejam suas consequências, é melhor faltar com a prudência do que faltar com seu dever, nem que seja para salvar o inocente ou a si mesmo. É o que não podemos mais aceitar. Parece-me, por não acreditarmos muito nesse absoluto, para sacrificar a ele nossa vida, nossos amigos ou nossos semelhantes. Essa ética da convicção, como dirá Max Weber, até nos apavoraria. O que vale o caráter absoluto dos princípios se é em detrimento da simples humanidade, do bom senso, da doçura, da compaixão. Aprendemos a desconfiar também da moral, tanto mais quanto ela se crê mais absoluta. A ética da convicção, preferimos o que Max Weber chama de ética da responsabilidade, a qual, sem renunciar aos princípios, como poderia, também se preocupa com as consequências previsíveis da ação. Uma boa intenção pode levar a catástrofes, e a pureza dos móveis, ainda que confirmada, nunca bastou para impedir o pior. Portanto, seria condenável contentar-se com ela. A ética da responsabilidade quer que respondamos não apenas por nossas intenções ou nossos princípios, mas também pelas consequências de nossos atos, tanto quanto possamos prevê-las. É uma ética da prudência, e a única ética válida. Melhor é mentir a Gestapo do que entregar um judeu ou um resistente. Em nome de quê? Em nome da prudência, que é a justa determinação para o homem pelo homem desse melhor. É a moral aplicada, que seria uma moral que não se aplicasse. As outras virtudes sem a prudência não poderiam mais que revestir o inferno com suas boas intenções. Mas eu estava falando dos antigos. É que a palavra prudência é demasiado carregada de história para não estar sujeita a equívocos, e de resto ela quase desapareceu do vocabulário moral contemporâneo, o que não significa que não precisamos mais da coisa. Examinemos com maior cuidado o problema. Sabemos que os latinos traduziram por prudentia a foroneses dos gregos e especialmente de Aristóteles ou dos estoicos. De que se trata? De uma virtude intelectual, explicava Aristóteles, pelo fato de haver-se com o verdadeiro, com o conhecimento, com a razão, a prudência e a disposição, que permite deliberar corretamente sobre o que é bom ou mal para o homem. Não em si, mas no mundo tal como é, não em geral, mas em determinada situação, e agir em consequência, como conviver. É o que poderíamos chamar de bom senso, mas que estaria a serviço de uma boa vontade, ou de inteligência, mas que seria virtuosa. É nisso que a prudência condiciona todas as outras virtudes. Nenhuma sem ela. Saberia o que se deve fazer, nem como chegar ao fim, o bem, que ela visa. Santo Tomás bem mostrou que das 4 virtudes cardeais, a prudência é a que deve reger as outras 3. A temperança, a coragem e a justiça. Sem ela,
não saberiam o que se deve fazer, nem como. Seriam virtudes cegas ou indeterminadas. O justo amaria a justiça sem saber como, na prática, realizá-la. O corajoso não saberia o que fazer de sua coragem, etc. Assim como a prudência sem elas seria vazia, ou não seria mais que habilidade. A prudência tem algo de modesto ou de instrumental. Ela se põe a serviço de fins que não são os seus e só se ocupa com a escolha dos meios. Mas é isso que a torna insubstituível. Nenhuma ação, nenhuma virtude, em todo caso, nenhuma virtude em ato poderia prescindir dela. A prudência não reina, mas vale a justiça, mas vale o amor, mas governa. Ora, que seria um reino sem governo? Não basta amar a justiça para ser justo, nem amar a paz para ser pacífico. É preciso, além disso, a boa deliberação, a boa decisão, a boa ação. A prudência decide e a coragem provê. Os estoicos consideravam a prudência uma ciência, a ciência das coisas a fazer e a não fazer, diziam eles. O que Aristóteles recusara legitimamente, pois só há ciência do necessário e prudência do contingente. A prudência supõe a incerteza, o risco, o acaso, o desconhecido. Um Deus não a necessitaria, mas como um homem poderia prescindir dela. A prudência não é uma ciência, é o que faz às suas vezes quando a ciência falta. Só se delibera quando se tem escolha, em outras palavras, quando nenhuma demonstração é possível ou suficiente. É então que é necessário querer não apenas o bom fim, mas os bons meios que conduzem a ele. Não basta amar os filhos para ser um bom pai, nem querer o bem deles para fazê-lo. Amar, diria o humorista, não dispensa ninguém de ser inteligente. Os gregos o sabiam e talvez melhor do que nós. A foreneses é como se uma sabedoria prática, sabedoria da ação, para ação e na ação. No entanto, ela não faz às vezes de sabedoria, de verdade, sabedoria sofia, porque tão pouco basta agir bem para viver bem, ou ser virtuoso para ser feliz. Aristóteles tem razão aqui contra quase todos os antigos. A virtude não basta mais à felicidade do que a felicidade à virtude. A prudência é, porém, necessária uma outra, e a própria sabedoria não poderia prescindir dela. Sabedoria sem prudência seria sabedoria louca, e não seria sabedoria. Epicuro talvez diga o essencial. A prudência que escolhe, pela comparação e pelo exame das vantagens e desvantagens, os desejos que convém satisfazer e os meios para satisfazê-los, é mais preciosa até que a filosofia, e é dela que provém todas as outras virtudes. Que importa o verdadeiro se não sabemos viver? Que importa a justiça se somos incapazes de agir justamente? E por que iríamos querê-la se ela não nos trouxesse nada? A prudência é como um saber viver real, e não simplesmente aparente como a polidez, que também seria uma arte de desfrutar. Ocorre-nos recusar numerosos prazeres, explica Epicuro, quando devem acarretar maior desprazer, ou buscar determinada dor se ela permitir evitar dores piores, ou obter um prazer mais vivo ou mais duradouro. Assim é, sempre pelo prazer que vamos, por exemplo, ao dentista ou ao trabalho, mas por um prazer, no mais das vezes posterior ou indireto, pela evitação ou pela supressão de uma dor, que a prudência prevê ou calcula. Virtude temporal, sempre temporizadora, às vezes, é que a prudência leva em conta o futuro, na medida em que depende de nós encará-lo. Nisso ela pertence não à esperança, mas à vontade. Virtude presente, pois como toda virtude, mas previsora ou antecipadora. O homem prudente é atento, não apenas ao que acontece, mas ao que pode acontecer, ele é atento e presta atenção. Prudência, observava Cícero, vem de providere, que significa tanto prever como prover. Virtude da duração, do futuro incerto, do momento favorável, o kairos dos gregos, virtude de paciência e de antecipação. Não se pode viver no instante, não se pode chegar sempre ao prazer pelo caminho mais curto.
O real impõe sua lei, seus obstáculos, seus desvios. A prudência há de levar isso tudo em conta, é o desejo lúcido e razoável. Os românticos, por preferirem os sonhos, torcerão o nariz. Os homens de ação sabem, ao contrário, que não há outro caminho, mesmo para realizar o improvável e excepcional. A prudência é o que se separa a ação do impulso, o herói do desmiolado. No fundo, é o que Freud chamara de princípio da realidade, ou pelo menos a virtude que lhe corresponde. Trata-se de desfrutar o mais possível, de sofrer o menos possível, mas levando em conta as imposições e incertezas do real. Em outras palavras, tornamos a encontrar a virtude intelectual de Aristóteles inteligentemente. Assim, no homem, a prudência faz as vezes do que é, nos animais, o instinto. E dizia Cícero, do que é, nos deuses, a providência. A prudência dos antigos, Foroneses Prudentia, vai, portanto, bem além da simples evitação dos perigos, a que a nossa praticamente se reduz. As duas, no entanto, estão ligadas a esta. E, de fato, aos olhos de Aristóteles ou de Epícoro, pertenceria ao domínio daquela. A prudência determina o que é necessário escolher e o que é necessário evitar. Ora, o perigo pertence, na maioria dos casos, a essa última categoria. Daí a prudência, no sentido moderno do termo, a prudência como precaução. Todavia, há riscos que é necessário correr, perigos que é preciso enfrentar. Daí a prudência no sentido antigo, a prudência como virtude do risco e da decisão. A primeira, longe de abolir a segunda, depende dela. A prudência não é nem o medo, nem a covardia. Sem a coragem, ela seria apenas pusilânime, assim como a coragem, sem ela, seria apenas temeridade ou loucura. Cumpre observar, aliás, que, mesmo em seu sentido restrito e moderno, a prudência continua a condicionar a virtude. Somente os vivos são virtuosos ou podem sê-lo, os mortos, no máximo, podem ter sido. Somente os prudentes são vivos ou permanecem. Uma imprudência absoluta seria mortal, sempre em prazos brevíssimos. Que restaria da virtude? E como ela poderia advir? Eu notava, a propósito da polidez, que a criança, a princípio, não diferencia o que é mal, o erro, do que faz mal, a dor, o perigo. Por isso ela não distingue a moral da prudência, ambas, aliás, submetidas no essencial e por muito tempo à palavra ou ao poder dos pais. Mas já crescemos, graças à prudência de nossos pais, depois a nossa. Agora essa distinção se impõe a nós, de modo que moral e prudência se constituem diferenciando-se. Confundi-las de maneira absoluta seria um erro, mas sempre as opor seria outro. A prudência aconselha, notava Kant, a moral comanda. Portanto, precisamos de uma e de outra, solidariamente. A prudência só é virtude quando a serviço de um fim estimável, de outro modo não seria mais que habilidade. Assim como esse fim só é completamente virtuoso quando servido por meios adequados. De outro modo não seria mais que bons sentimentos. Por isso, dizia Aristóteles, não é possível ser homem de bem sem prudência, nem prudente sem virtude moral. A prudência não basta a virtude, pois ela só se delibera sobre os meios quando a virtude também se prende a considerações dos fins. Mas nenhuma virtude poderia prescindir a prudência. O motorista imprudente não é apenas perigoso, também é pelo pouco caso que faz da vida alheia. Moralmente condenado. Inversamente, quem não vê que o sexo seguro, que nada mais é que uma sexualidade prudente, também pode ser uma disposição moral, pela atenção que um manifesta, mesmo que já esteja doente pela saúde do outro. Entre adultos que consentem, a sexualidade mais livre não é erro, mas a imprudência é. Nesses tempos de AIDS, comportamentos que em si não seriam em nada condenáveis poderiam vir a sê-lo, não pelos prazeres que proporcionam e que são inocentes, mas pelos riscos que ocasionam ou fazem o outro correr. Sexualidade sem prudência é sexualidade sem virtude, ou cuja virtude, em todo caso, é deficiente. Isso pode ser encontrado em todos os domínios.
O pai imprudente diante de seus filhos pode muito bem amá-los e querer sua felicidade. No entanto, falta alguma coisa à sua virtude de pai e, sem dúvida, seu amor. Se ocorrer um drama que ele poderia ter evitado, ele saberá que, sem ser absolutamente responsável pelo ocorrido, também não é de todo inocente. Primeiro, não prejudicar, depois proteger. É a própria prudência, sem a qual qualquer virtude seria impotente ou nefasta. Eu já disse que a prudência não impede o risco e nem sempre evita o perigo. Veja o alpinista ou o navegador. A prudência faz parte do seu ofício. Que risco, que perigo, que limites, com que fim? O princípio de prazer o determina e é isso que chamamos de desejo ou amor. Como? Por que meios? Com que precauções? O princípio de realidade o decide, e quando decide da melhor maneira possível é o que chamamos prudência. A prudência, de Santo Agostinho, é um amor que escolhe com sagacidade. Mas o que ela escolhe? Não, de certo, seu objeto. O desejo se encarrega disso. Mas os meios de alcançá-lo ou protegê-lo. Sagacidade das mães e das amantes, sabedoria do amor louco. Elas fazem o que se deve, como se deve, pelo menos o que elas julgam como tal. Quem diz virtude intelectual diz risco de erro, e dessa preocupação nasceu a humanidade, a delas e a nossa. O amor as guia, a prudência as ilumina. Que ela possa iluminar também a própria humanidade. Vimos que a prudência levava em conta o futuro. É que seria perigoso e imoral esquecê-lo. A prudência é essa paradoxal memória do futuro, ou para dizer melhor, pois que a memória, enquanto tal, não é uma virtude, essa paradoxal e necessária fidelidade ao futuro. Os pais sabem disso e querem preservar o futuro de seus filhos, não para escrevê-lo no lugar deles, mas para deixar-lhes o direito e, se possível, dar-lhes os meios de eles próprios escreverem. A humanidade também deverá compreendê-lo se quiser preservar os direitos e oportunidades de uma humanidade futura. Mais poder, maiores responsabilidades. A nossa nunca foi tão pesada. Ela põe em jogo não apenas nossa existência ou a de nossos filhos, mas devido aos progressos técnicos e seu temível alcance da humanidade inteira e pelos séculos dos séculos. A ecologia, por exemplo, está ligada à prudência, e é por isso que tem pontos de contato com a moral. Enganasse-se quem acreditasse a prudência superada, ela é a mais moderna de nossas virtudes. Ou antes, aquela de nossas virtudes que a modernidade torna mais necessária. Moral aplicada, dizia eu, e nos dois sentidos do termo, é o contrário de uma moral abstrata ou teórica, mas o contrário também de uma moral negligente. O fato de esta última noção ser contraditória deixa claro quanto a prudência é necessária, inclusive para proteger a moral do fanatismo, sempre imprudente de tanto entusiasmo e de si mesma. Quantos horrores consumados em nome do bem, quantos crimes em nome da virtude. Era pecar contra a tolerância quase sempre, mas também contra a prudência na maioria das vezes. Desconfiemos desse Savonarola que o bem cega. Demasiado apegados aos princípios para considerar os indivíduos, demasiado seguros de suas intenções para se preocuparem com as consequências. Moral sem prudência é moral vã ou perigosa. Caute, dizia Spinoza, cuidado, é a máxima da prudência. E é preciso ter cuidado também com a moral, quando ela despreza seus limites ou suas incertezas. A boa vontade não é uma garantia, nem a boa consciência uma desculpa. Em suma, a moral não basta a virtude, são necessárias também a inteligência e a lucidez. É o que o humor recorda e a prudência prescreve. É imprudente ouvir apenas a moral, e é imoral ser imprudente. Capítulo 4. A temperança. Não se trata de não desfrutar, nem de desfrutar o menos possível. Isso não seria virtude, mas tristeza. Não temperança, mas ascetismo.
não moderação, mas impotência. Contra isso, nunca será demais citar o belo escolho de Spinoza, o mais epicuriano que ele escreveu talvez, em que está bem dito o essencial. Aspas. Certamente, apenas uma feroz e triste superstição proíbe ter prazeres. Com efeito, que é mais conveniente para aplacar a fome e a sede do que banir a melancolia. Esta é a minha regra, essa é a minha convicção. Nenhuma divindade, ninguém, a não ser um invejoso, pode ter prazer com a minha impotência e a minha dor. Ninguém toma por virtude nossas lágrimas, nossos soluços, nosso temor e outros sinais de impotência interior. Ao contrário, quanto maior a alegria que nos afeta, quanto maior a perfeição a qual chegamos, mais é necessário participarmos da natureza divina. Portanto, é próprio de um homem sábio usar as coisas e ter nisso o maior prazer possível, sem chegar ao fastio, o que não é mais ter prazer. Aspas. A temperança se situa quase toda nesse parêntese. É o contrário do fastio, o que o leva a ele. Não se trata de desfrutar menos, mas de desfrutar melhor. A temperança, que é a moderação nos desejos sensuais, é também a garantia de um desfrutar mais puro ou mais pleno. É um gosto esclarecido, dominado, cultivado. Spinoza, no mesmo escolho, continuava assim, aspas, é próprio de um homem sábio, digo eu, mandar servir em sua refeição e para a reparação de suas forças alimentos e bebidas agradáveis ingeridos em quantidade moderada, como também perfumes, o adorno das plantas verdejantes, os adereços, a música, os jogos que exercitam o corpo, os espetáculos e outras coisas da mesma sorte, de que cada um pode fazer uso sem prejuízo para outrem. A temperança é essa moderação pela qual permanecemos senhores de nossos prazeres em vez de seus escravos. É o desfrutar livre e que por isso desfruta melhor ainda, pois desfruta também a sua própria liberdade. Que prazer é fumar quando podemos prescindir de fumar? Beber quando não somos prisioneiros do álcool. Fazer amor quando não somos prisioneiros do desejo. Prazeres mais puros, porque mais livres. Mais alegres, porque mais bem controlados. Mais serenos, porque menos dependentes. É fácil? Claro que não. É possível? Nem sempre. Sei do que estou falando. Nem para qualquer um. É nisso que a temperança é uma virtude. Isso é, uma excelência. Ela é aquela cumeada, dizia Aristóteles, entre os dois abismos opostos da intemperança e da insensibilidade, entre a tristeza do dessegrado e a do incapaz de gozar, entre o fastio do glutão e o do anoréxico. Que infelicidade suportar seu corpo! Que felicidade desfrutá-lo e exercê-lo! O intemperante é um escravo, mais subjugado ainda por transportar em toda parte seu amo consigo. Prisioneiro de seu corpo, prisioneiro de seus desejos ou de seus hábitos, prisioneiro de sua força ou de sua fraqueza. Tinha razão Epicuro, que em vez de temperança ou moderação, como Aristóteles ou Platão consideravam, preferia falar de independência, mas uma não dispensa a outra. Aspas. Vemos a independência como um grande bem, não em absoluto, para que vivamos de pouco, mas a fim de que, se não temos muito, nos contentamos com pouco, persuadidos de que as que menos necessitam da abundância a desfrutam com maior prazer, e de que tudo o que é natural é fácil de conseguir, mas o que é vão é difícil de obter. Numa sociedade não muito miserável, a água e o pão não faltam quase nunca. Na sociedade mais rica, o ouro ou o luxo sempre faltam. Como seríamos felizes uma vez que somos insatisfeitos? E como seríamos satisfeitos uma vez que nossos desejos não têm limites? Epicuro, ao invés, fazia um banquete com um pouco de queijo ou de peixe seco.
Que felicidade comer quando se tem fome. Que felicidade não ter mais fome quando se comeu. E que liberdade só estar submetido à natureza. A temperança é um meio para a independência, assim como essa é um meio para a felicidade. Ser temperante é poder contentar-se com pouco, mas não é o pouco que importa, é o poder, é o contentamento. A temperança, como a prudência, como todas as virtudes, talvez, pertence, pois, à arte de desfrutar. É um trabalho do desejo sobre si mesmo, do vivo sobre si mesmo. Ela não visa superar nossos limites, mas respeitá-los. É uma ocorrência, entre outras, de que Foucault chamava de a preocupação consigo, virtude ética, muito mais que moral, e que é menos do âmbito do dever do que do bom senso. É a prudência aplicada aos prazeres. Trata-se de desfrutar o mais possível, o melhor possível, mas por uma intensificação da sensação ou da consciência que se tem desse desfrutar, e não pela multiplicação indefinida de seus objetos. Pobre Dom Juan, que necessita de tantas mulheres. Pobre alcoólatra, que precisa beber tanto. Pobre glutão, que precisa comer tanto. Epicuro ensinava a sentir, antes, os prazeres conforme eles aparecem, tão fáceis de satisfazer quando são naturais, quanto o corpo de aplacar. A coisa mais simples do que matar a sede, mais fácil de satisfazer, salvo miséria extrema, do que um estômago ou um sexo, mais limitada e mais felizmente limitada do que nossos desejos naturais e necessários, não é o corpo que é insaciável. A ilimitação dos desejos, que nos condena à falta, à insatisfação, à infelicidade, nada mais é que uma doença da imaginação. Temos sonhos maiores que a barriga e censuramos absurdamente nossa barriga por sua pequenez. Já o sábio estabelece limites para o desejo como para o temor. São os limites do corpo e são os da temperança. Mas os intemperantes os desprezam ou querem livrar-se deles. Não tem mais fome? Provocam o próprio vômito. Não tem mais sede? Alguns amendoins bem salgados ou o próprio álcool resolvem. Não tem mais vontade de fazer amor? Alguma revista pornográfica dará um jeito de pôr a máquina para funcionar de novo. Sem dúvida, mas para quê? E a que preço? Ei-los prisioneiros do prazer, em vez de serem liberados dele, pelo próprio prazer. Prisioneiros da falta, a tal ponto que na saciedade acabam por lhe faltar. Que tristeza, dizem então, não ter mais fome nem sede de nenhum tipo. É que eles querem mais, sempre mais, e não sabem se contentar nem mesmo com o excesso. É por isso que os desregrados são tristes. É por isso que os alcoólatras são infelizes. E o que há de mais sinistro do que um glutão empanturrado? Comi demais, diz ele, refestelando-se. E ei-lo pesado, inchado, esgotado. A intemperança é peste da volúpia, dizia Montaigne. E a temperança não é seu flagelo, é o seu tempero, que permite saborear o prazer em sua mais graciosa doçura. Já faz assim o gourmet, que ao contrário do glutão, prefere a qualidade à quantidade. É um primeiro progresso. Mas o sábio tem um objetivo mais elevado, mais próximo de si ou do essencial. A qualidade de seu prazer importa-lhe mais do que a do prato que o ocasiona. É um gourmet, se quisermos, mas em segundo grau, que no entanto seria o grau primordial, um gourmet de si, ou antes, pois o eu nada mais é que um prato como outro qualquer, da vida, do prazer anônimo e impessoal, de comer, beber, sentir, amar. Não é um esteta, é um conhecedor. Ele sabe que só há prazer do gosto e só há gosto do desejo. Os pratos simples, diz ele, proporcionam um prazer igual ao de um regime suntuoso.
Uma vez suprimida toda a dor que vem da necessidade, e pão de cevada e água proporcionam um prazer extremo, quando alguém os leva à boca na necessidade. Portanto, os costumes de regime simples e não dispendiosos é adequado para perfazer a saúde. Torna o homem ativo nas ocupações essenciais da vida. Coloca-nos em melhor disposição quando nos aproximamos por intervalos dos alimentos custosos e deixa-nos sem temor diante da fortuna. Numa sociedade desenvolvida como era a de Epicuro, como é a nossa, o que é necessário é fácil de conseguir, o que não, difícil de conseguir ou de conservar serenamente. Mas quem sabe se contentar com o necessário? Quem sabe apreciar o supérfluo apenas quando esse se apresenta? Somente o sábio, talvez. A temperança intensifica seu prazer quando o prazer está presente, e faz às vezes deste quando não está. Portanto, ele sempre está, ou quase sempre. Que prazer estar vivo! Que prazer não carecer de nada! Que prazer ser senhor de seus prazeres! O sábio epicurista pratica a cultura intensiva, em vez de extensiva de suas volúpias. O melhor, não o mais, é o que o atrai e que basta sua felicidade. Ele vive com o coração contente de pouco, como dirá Lucrécio, ainda mais seguro do seu bem-estar por saber que desse pouco nunca há penúria, ou que esta, se viesse a se impor, o curaria rapidamente dela mesma e de tudo. Aquele a quem a vida basta, de que poderia carecer? São Francisco de Assis redescobrirá esse segredo, talvez de uma pobreza feliz. Mas a lição vale, sobretudo, para as nossas sociedades de abundância, nas quais se morre e se sofre com maior frequência por intemperança do que por fome ou ascetismo. A temperança é uma virtude para todos os tempos, tanto mais necessária, contudo, quanto mais favoráveis eles são. Não é uma virtude excepcional, como a coragem, tanto mais necessária, ao contrário, quanto mais difíceis os tempos, mas uma virtude comum e humilde, virtude não de exceção, mas de regra, não de hedonismo, mas de comedimento. É o contrário do desregramento de todos os sentidos. Caro a Rimbaud, é por isso, talvez, que nossa época, que prefere os poetas aos filósofos e as crianças aos sábios, tende a esquecer que a temperança é uma virtude. Para só ver nela, toma cuidado, dizem, uma higiene. Pobre época que acima dos poetas só sabe pôr os médicos. Santo Tomás bem viu que essa virtude cardial, embora menos elevada do que as outras três, a prudência a mais necessária, a coragem e a justiça as mais admiráveis, prevalecia muitas vezes sobre elas pela dificuldade. É que a temperança tem por objeto os desejos mais necessários à vida do indivíduo, beber, comer, e da espécie, fazer amor, que são também os mais fortes e, portanto, os mais difíceis de dominar. Isso quer dizer que não se trata de suprimi-los. A insensibilidade é um defeito, mas no máximo, e tanto quanto possível, controlá-los, no sentido que se fala em inglês de self-control, regrá-los, como se acerta um balé ou se regula um motor, de mantê-los em equilíbrio, em harmonia ou em paz. A temperança é uma regulação voluntária da pulsão de vida, uma afirmação sadia de nosso poder de existir, como diria Spinoza, em especial do poder de nossa alma sobre os impulsos irracionais de nossos afetos ou de nossos apetites. A temperança não é um sentimento, é um poder, isso é uma virtude. Ela é a virtude que supera todos os gêneros de embriaguez, dizia Lain, e deve, portanto, superar também a embriaguez da virtude e de si mesma. E é aí que ela se aproxima da humildade.